Meus queridos irmãos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor estejam repousando em seu coração nesta manhã de domingo. Louvamos ao Senhor por estarmos juntos aqui através deste canal para ouvirmos a mensagem do Senhor, para darmos e prestarmos um verdadeiro culto ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos nesse instante participar do culto de adoração ao nome do nosso Deus. Lembrando a você que nós temos daqui a pouquinho a Escola Bíblica Dominical, onde você poderá participar das suas salas. Nós teremos aí na sala dos adolescentes o nosso querido professor Tiago, na sala dos jovens o presbítero Marcos e também na sala dos adultos o presbítero Cláudio, trazendo o estudo da Palavra de Deus que com certeza edificará e fortalecerá o seu coração. Que Deus assim abençoe este culto e abençoe também logo em seguida a nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero fazer uma leitura bíblica que se encontra no Salmo 29, que nos diz: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Queridos, que essa mensagem, que esta palavra do Senhor venha de fato preencher o seu coração. E como diz o versículo de número 11, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Sempre que ouvimos a mensagem do Senhor, sempre que ouvimos a palavra do Senhor, a palavra, a voz do Senhor que é tão poderosa, a voz do Senhor que é tão sublime, ela com certeza trará paz ao nosso coração. E que nesta manhã, neste dia, neste domingo, assim seja em nome de Jesus. Que o Senhor traga paz ao seu coração através da sua palavra em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Vamos ter um momento de oração nesse instante e darmos prosseguimento assim ao nosso culto de adoração ao nome do Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, nós suplicamos o teu favor, a tua imensa graça, porque só tu és o Deus Todo-Poderoso e Deus, nós queremos bendizer o nome do Senhor. Acabamos de ler, ó Deus, na tua palavra que a tua voz é sublime, a tua voz é poderosíssima, a tua voz, ó Deus, é majestosa. Pai querido, e quando ouvimos a tua voz, podemos sentir paz, podemos temer ao Senhor, podemos nos alegrar em Ti. Senhor, por isso que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta manhã, que o Senhor venha, Deus, trazer em nosso coração a tua doce paz. Guarde, Senhor, cada um dos nossos queridos irmãos, por onde estiverem, que a tua boa mão esteja, ó Deus, sobre eles, protegendo-os, livrando-os do mal, de todo o perigo. Que o Senhor venha, Deus, com a tua voz, acalmar o nosso coração, aquietar o nosso coração em Ti. Essa é a oração que fazemos, gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, este é o momento de louvor, de adoração ao nome do Senhor, então convido você a juntos bendizermos, louvarmos e adorarmos ao nome daquele que venceu todas as coisas. Vamos louvar ao Senhor com cânticos espirituais. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava
já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Nós bendizemos ao nome do Senhor nesta manhã e queremos agradecer mais uma vez ao Ministério de Louvor, que tem com muita dedicação nos apoiado e ajudado aí nesses momentos de culto ao nome do nosso Deus. Graças a Deus pelo Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Queridos, este também é o momento de entrega dos dízimos e das ofertas. A palavra do Senhor nos fala, nos mostra que devemos entregar ao Senhor as primícias de toda a nossa renda. Queridos, a entrega dos dízimos e das ofertas é uma doutrina que vem trazendo temor ao nosso coração, pois é um reconhecimento de que Deus é o Senhor de todas as coisas. Todas as coisas dessa terra lhe pertencem e tudo que fazemos, tudo que somos, vem da graça do Senhor. Nós não temos nada. Deus, obviamente, não precisa do seu dinheiro.
não precisa do seu dízimo e da sua oferta. Mas essa doutrina foi implantada pelo Senhor, ensinada pelo Senhor, para que em momento algum venhamos a pensar que tudo que temos e que somos é fruto do nosso próprio trabalho, mas é fruto da própria graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, para que nós não nos vangloriemos, devemos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas como uma forma de adoração ao nome do Senhor. Está aí na sua tela os números das contas da nossa igreja, na qual você poderá fazer a transferência, um depósito, nessa época que estamos passando desta pandemia. Por isso, querido, fique à vontade, se você também desejar ir até mesmo à igreja, entregar na secretaria da igreja, pode também fazer desta maneira. E nós vamos orar nesse instante, mais uma vez, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas. Vamos orar ao Senhor, este é um momento de gratidão, faz parte do culto, a nossa gratidão ao Senhor. Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor prometeu-nos que tudo aquilo, ó Deus, que iríamos necessitar para viver nessa terra, o Senhor nos daria. Obrigado pela tua providência, obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá, a roupa, a saúde, pela força que o Senhor tem nos dado para, ao exercitá-lo, ó Deus, em nosso trabalho. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos. Obrigado por esses irmãos, ó Deus, que fielmente têm depositado ou transferido os dízimos e as ofertas. Nós te agradecemos, porque tudo pertence ao Senhor. Louvado seja o teu nome para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Nesta manhã nós temos nosso querido pregador, reverendo Josué Bispo. Ele trará a mensagem do Senhor ao seu coração nesta manhã. Abra o seu coração e que a voz do Senhor, que é poderosa, venha edificar a sua vida e venha também trazer paz ao seu coração. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus. Nós queremos saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo de número 19. Atos, capítulo 9, dos versículos 1 ao versículo de número 19. Leamos a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso se achasse algum que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Segundo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamando Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome.
Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs-lhe sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caiu dos olhos como que escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e nesse momento, ó Deus, nós suplicamos a Tua orientação, Pai, a Tua iluminação. Dá que possamos falar, ó Deus, conforme a Tua vontade. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa os nossos amados telespectadores, Pai. E que essa palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que a espada de dois gumes, possa penetrar no mais profundo do nosso ser. E que a Tua palavra que transforma, Senhor, venha estar nutrindo a nossa vida e nos fortalecendo para a glória do Teu nome. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, durante o mês de maio, nós tivemos uma série de mensagens falando sobre família. No mês de junho, palavras abençoadas também, uma série de mensagens falando sobre a oração. E durante esse mês de julho, nós vamos estar trabalhando o seguinte tema: crescer na graça e no conhecimento de Deus, servindo na igreja. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre a conversão de Saulo. Deus, através da sua graça, ele vem para transformar o nosso caráter e nos faz ter prazer em tudo aquilo que agrada ao Senhor. Como conhecer a Deus? Quem é Deus? Segundo a Confissão de Westminster, diz que Deus é Espírito em si e por si infinito em seu ser e glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Nós estamos compartilhando sobre a história de um homem que foi escolhido por Deus, conforme falou numa visão para Ananias. E Deus trabalhou profundamente na vida deste homem, que se chamava Saulo. Saulo nasceu em Tarso, na Cilícia, provavelmente no ano 5 da era cristã. Saulo foi judeu da dispersão, era circuncidado da tribo de Benjamim, era um membro zeloso do partido dos fariseus. Ele foi perseguidor dos cristãos, conforme nós lemos aqui na palavra, está no livro de Atos, contando essa história. Ele cresceu e se desenvolveu numa cultura nobre. Se apresentou, estudou aos pés do grande mestre Gamaliel. Era um homem letrado, era um homem de grandes conhecimentos, era um doutor, era um famoso, era um catedrático. Mas os cristãos eram atormentados e assassinados, eram perseguidos por esse homem. E o interessante é que esse homem, ele experimentou profundamente da graça
de Deus. A graça se manifestou na vida dele. E o que muitos esperavam, não é? Que Paulo tivesse um outro tipo de resposta da parte do Senhor. Mas a graça de Deus operou profundamente. Aquele que matava os cristãos, aquele que perseguia os cristãos, foi amparado pelo Senhor. O Senhor o perdoou e começou um processo. Ele foi sendo trabalhado para que pudesse experimentar uma nova vida, para que ele pudesse servir na igreja. E todas as pessoas, meus irmãos, que são chamadas para servir a Cristo, se faz necessário que ele desça à casa do oleiro e ele seja trabalhado. Foi o que aconteceu com Paulo. Deus começou a trabalhar de dentro para fora. Paulo, naquela caminhada, furioso, indo na direção de Damasco com a finalidade de perseguir os cristãos. Saulo, aliás, ele passou a ser chamado de Paulo depois, mas a princípio, seu nome era Saulo, não é? Nessa caminhada, em destino a Damasco, ele teve um encontro com Cristo. Talvez ele já tivesse encontrado outras vezes, mas foram encontros diferentes. O encontro verdadeiro com Cristo transforma o homem de dentro para fora. Quantas vezes você ouviu falar do Evangelho e você não é transformado? Eu creio que Paulo ouviu falar diversas vezes sobre o Evangelho. Tanto é que ele perseguia e criticava, porque no entendimento, ali era uma seita dos nazarenos, que estava se expandindo por toda aquela redondeza. E como ele era zeloso pela palavra de Deus, voltado para as regras do Velho Testamento, ele achava que ali era mais uma seita que estava surgindo. Por isso a razão da perseguição. Então, quando Paulo estava já a caminho de Damasco, chegando ali, Paulo teve uma visão esplendorosa. Um grande clarão apareceu no céu. Paulo ia com a sua comitiva. E naquele clarão foi tão forte. E Saulo, melhor dizendo, caiu do cavalo. E assim que ele caiu do cavalo, ele ouviu aquela voz preciosa: Saulo, Saulo, por que me persegues? O interessante é que aqueles que estavam com Paulo, eles não ouviram uma voz, eles ouviram um grande estrondo, mas aquela mensagem estava sendo dirigida para Saulo. Quem és tu, Senhor? Até então, ele não conhecia o Senhor de perto. Ele podia conhecer de ouvir falar, assim como Jó, por tantas e quantas vezes. Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então eu creio que Saulo conhecia de ouvir falar, mas ainda não tinha tido uma experiência profunda com o Senhor. E ali começou o início de um trabalho maravilhoso. Saulo ouviu essa doce voz, imediatamente os seus olhos, ele não enxergou mais, ele ficou cego, ele abriu os olhos, porque o clarão foi tão forte. Mas à medida que os olhos físicos foram fechados, os olhos espirituais começaram a se abrir. Nós temos dois tipos de visão: a visão física e a visão espiritual. Com a visão física, nós não conseguimos ver a Deus. Com a nossa própria mente, nós não conseguimos compreender as coisas de Deus. Mas com o nosso espírito, cheio do Senhor, nós passamos a compreender a grandeza do Senhor. E ali começou uma grande obra na vida de Saulo. O Senhor deu uma visão para Ananias, e Ananias, já a serviço do Senhor, foi cuidar daquele que fora chamado pelo Senhor, Saulo. Passou 3 dias sem se alimentar, ficou cego, e ali, depois de 3 dias, depois de uma oração, os seus olhos foram abertos.
Meus amigos, naquele momento, ardia no coração de Saulo o desejo de voltar para Jerusalém, para contar sobre esses grandes feitos que tinham acontecido na vida dele. Mas quando nós somos de Deus, a nossa vontade se submete à vontade do Senhor. E o plano de Deus, através do Espírito Santo, foi que Saulo, a partir dali, passasse 3 anos no deserto da Arábia. Meus irmãos, para que nós possamos experimentar de Deus, ter comunhão com Ele, Deus começa a tratar com a nossa vida. E ali no deserto, Paulo começou o seu tratamento. O deserto da vida nos ensina muito. Quando você tem muito, talvez você não valorize. Quando você tem pouco, você passa a valorizar as coisas. Às vezes se faz necessário nós passarmos em alguns desertos para que os nossos olhos sejam desvendados e a gente passe a compreender a grandeza de Deus, a dar valor ao ser e não o ter como prioridade. Paulo passou a ser trabalhado. Aquele homem que tinha tudo na hora que queria, agora estava no deserto, sendo trabalhado pelo oleiro, o vaso sendo trabalhado para uma grande missão. 3 anos no deserto. O Senhor estava moldando o caráter de Saulo. Porque o homem, quando recebe o Espírito Santo, é impossível ele não ter um caráter novo. Não é simplesmente uma aparência nova, mas ele recebe um caráter novo. Aquilo que a inclinação da carne lhe dava prazer, aquilo já não tem mais importância. Agora as coisas do reino passam a ser a prioridade. E durante 3 anos, o nosso amado Saulo passou ali no deserto da Arábia, sendo trabalhado por Deus. Depois de 3 anos, ele estava pronto. E o mesmo Espírito trouxe o apóstolo Paulo para iniciar a sua missão. Cheio de graça, experimentou a Deus, conheceu o Senhor, para que pudesse servir na igreja. Nós não podemos servir na igreja se nós não somos cheios da graça e se nós não conhecermos a Deus. E um detalhe muito interessante, aquela ministração que Paulo teve quando ele caiu do cavalo, foi algo específico para a vida dele. Ele ouviu a voz do Senhor, se apresentando a ele: eu sou o Senhor, a quem você persegue. Os outros que estavam com ele ouviram um grande estrondo, mas tem coisas que Deus quer falar com você. Talvez onde você esteja, você não consiga compreender essas coisas. E Deus leva você para um deserto. Assim aconteceu também, abrindo parênteses, na vida de Jonas. Deus falou profundamente na vida de Jonas, quando ele foi lançado ao mar e ele entrou no seu deserto. Ele passou 3 dias no ventre de um peixe. E Deus falou profundamente. Meus irmãos, quando Deus leva você, quando Deus pega esse vaso de barro que somos nós, e Ele passa a refazer, Ele passa a mudar a nossa inclinação, Ele passa a trabalhar em nós, é porque Ele nos ama profundamente. Ele mostra para mim e para você as coisas que são importantes. E de tantas e quantas coisas, nós precisamos nos desvencilhar para conhecer e honrar a Deus. Depois que Paulo saiu do deserto, ele começou um trabalho maravilhoso. Ele veio cumprir a sua missão. Ele foi escolhido por Deus. E ele escreveu 13 cartas. Ele foi um pastor da igreja. O Senhor levantou pessoas para que pudessem ajudá-lo, como Barnabé e outros, como Tiago, irmão de Jesus,
que foi um orientador, foi um conselheiro, foi um amigo. Como o próprio Pedro foi orientado por Paulo, que aprendeu muito no deserto, embora Paulo não tivesse tido uma caminhada presencial com Jesus. Mas no deserto, com o Espírito Santo, ele aprendeu profundamente a respeito do Senhor. E ele ministrou profundamente. O apóstolo Paulo, na sua missão, ele escreveu 13 cartas. Ele escreveu aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, orientando os irmãos daquela igreja, aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Timóteo, o seu filho na fé, 1 e 2 Tessalonicenses, Tito, Filemon. E esse homem começou a escrever cartas. Foram 3 viagens missionárias, orientando o povo, ministrando a palavra de Deus, tratado, curado, forjado. E tudo isso aconteceu no deserto. Então, do deserto é muito precioso. Foi do deserto, na ilha de Patmos, que João experimentou maravilhas do Senhor. Foi no deserto, quando Pedro chorou amargamente e ali começou o seu processo de conversão. É no deserto que Deus trata com a igreja. Porque no deserto nós exercitamos a caminhar por fé. Nós não caminhamos por vista, mas nós caminhamos por fé. Sentimos o toque do Senhor, sentimos a brisa do Espírito, a orientação de Deus, e nos desvencilhamos de pessoas e aprendemos a olhar para cima. Se você está passando por algum deserto na sua vida, é hora de glorificar e exaltar a Deus. Paulo experimentou na sua caminhada momentos maravilhosos com o Senhor. Um dos momentos foi aquele momento quando ele estava preso com Paulo e Silas. Eles estavam naquele presídio, ali no interior do cárcere. Aquelas muralhas que cercavam ali, segundo a história, eram impossíveis, humanamente falando, fugir um preso. Uma muralha daquela cair. Daria para passar um carro por cima. Tão larga eram aquelas paredes, feitas de pedras, com argamassas, reforçadas. Mas no interior daquele cárcere, daquele presídio, estavam 2 servos de Deus, que tinham tudo para viver murmurando e reclamando. Mas quem experimenta profundamente de Deus não murmura, porque sabe que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O deserto é um momento de louvor e adoração, e isso agrada a Deus. Mesmo injustiçado, humanamente falando, Paulo e Silas, eles foram açoitados. Eles poderiam estar revoltados, mas não. Eles começaram a adorar e bendizer o nome do Senhor no interior daquele cárcere. E um milagre aconteceu. O Espírito do Senhor desceu naquele lugar e aquelas muralhas intransponíveis caíram por terra, porque ali dentro tinha 2 servos de Deus, comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, que em meio àquelas dificuldades não murmuraram, mas adoraram o Senhor. Adorar agrada a Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, agrada a Deus. É motivo de louvor. Porque se Deus permite passarmos por dificuldades e por sofrimentos, é porque Ele tem propósito e Ele tem plano. E quando nós passamos pela olaria de Deus, quando Ele começa a trabalhar no vaso, é impossível o sofrimento não chegar. Mas simplesmente Ele está acrisolando você, Ele está me acrisolando, retirando aquilo que não serve e ajustando aquilo que é importante. Isso dói. Se desvencilhar do pecado, queridos, dói. E essa operação é feita por Deus. E geralmente, o consultório do Senhor é um deserto. Mas naquele momento,
o Espírito de Deus ali desceu e uma obra maravilhosa aconteceu. O carcereiro tentou suicídio, ninguém nunca tinha visto uma coisa daquela, como pode aquelas muralhas caírem, ninguém consegue fazer aquilo ali, mas o Senhor pode todas as coisas, o nome de Deus foi glorificado. O carcereiro nunca tinha visto uma coisa daquela, se converteu, se entregou ao Senhor, o carcereiro e toda a sua família. E Paulo disse ao carcereiro, porque seria pena de morte para o carcereiro se um preso daquele fugisse. E ele disse, não se preocupe, todos nós estamos aqui, creia somente. E naquele momento, aquele carcereiro entregou a sua vida ao Senhor. Nós temos um Deus que tudo pode, nós só precisamos crer e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É um versículo que muitas pessoas falam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando passam por qualquer dificuldade, parece que as palavras somem. Elas não entendem que a dificuldade também coopera para o nosso crescimento. Então, queridos, nós precisamos aprender a adorar e a louvar a Deus. E entender que nós não somos de nós mesmos, nós temos um dono. Somos escolhidos de Deus, somos vasos escolhidos dele. E depois de escrever essas epístolas, fazer as suas 3 viagens, servir ao povo de Deus, ministrar com excelência essa palavra tão preciosa, que até hoje fala ao nosso coração. A Bíblia nos ensina que nos anos 67 a 68, aproximadamente, Paulo foi executado pelas mãos de Nero, mas recebido na glória e festa por Jesus e com poder. Por isso que Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo tinha convicção, ele sabia do reino que estava preparado para ele e da festa que o esperava. Ele ficou e disse na passagem, eu não sei se é melhor ficar aqui para trabalhar ou partir e estar com Cristo, porque estar com Cristo é muito melhor. Meus irmãos, é muito bom entender que todos nós estamos passando por esta terra e nós vamos um dia partir e estar com Cristo, mas o melhor é habitar com Cristo eternamente. Enquanto estivermos aqui, nós precisamos experimentar, conhecer a graça de Jesus. Muitos falam sobre a graça, mas você precisa entender o que é a graça de Jesus. Quando a graça de Jesus está dentro, entranhado, dentro do nosso espírito, nós passamos a viver essa graça. Passamos a conhecer a Deus pela sua graça verdadeiramente. E somente desta feita é que nós conseguimos servir verdadeiramente na igreja. É impossível servir a igreja de Deus sem que primeiro experimentemos dessa graça, sem que conheçamos ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e passando por qualquer tribulação, por qualquer sofrimento, louve a Deus, glorifique a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus quer operar maravilhas na sua vida, na sua família e na sua casa. Por isso se faz necessário você passar pelo deserto. Você não vai ficar no deserto. O deserto é um teste de fortalecimento. E depois você sai do deserto com um novo caráter, com a nova vida, para exaltar e glorificar o nome do Senhor e fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento, quando nós estamos compartilhando, Senhor, a Tua palavra. A Tua palavra é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Senhor, nós queremos também a cada dia estar crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, porque nós queremos servir na igreja, servir na Tua seara da melhor maneira
possível. Queremos ser instrumentos preciosos nas Tuas mãos, para que possamos, ó Deus, desenvolver o nosso papel de sal e luz, provocar sede e que as pessoas vejam em nós a Tua glória, que a Tua beleza se vejam em nós e através dela o nome do Senhor seja honrado, exaltado e glorificado. Abençoa, Senhor, todas essas famílias que estão compartilhando conosco, estão ouvindo esta palavra, Senhor. A Tua palavra transforma. Que o Senhor abençoe cada um dos nossos amados e queridos irmãos. Nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos indo a Ti, meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto essa canção de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Como é bom ouvirmos a palavra do Senhor, e que palavra abençoadora. Com certeza Deus falou ao seu coração. Vamos colocar isso em prática, vamos realmente exercitar o nosso cristianismo segundo a graça do nosso Deus. Queridos, nós assim queremos convidar você para estar participando também do nosso culto hoje à noite, às 18 horas, ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Você pode acessar lá o YouTube e participar do nosso culto ao Senhor. E não esqueça de dar o seu like, isso é extremamente importante para as futuras transmissões, para a propagação dos nossos cultos, das nossas ministrações semanais. Não se esqueça também de ativar aí o sininho que existe aí no canal do YouTube, para que todas as vezes, até mesmo durante a semana, que chegar um vídeo novo, uma mensagem para você, você pode acessar ali o nosso canal no YouTube. Então, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho e também compartilhe com outras pessoas para juntos participarmos do culto ao nosso Deus. Esperamos por você lá hoje às 18 horas, se Deus assim permitir. E nós vamos encerrando o nosso culto desta manhã. Já teremos aí a escola bíblica dominical após a bênção final, e por isso você deve participar das nossas classes de escola dominical. Vamos orar encerrando ao Senhor o nosso culto, impetrando a bênção logo em seguida. Senhor, Pai de amor, de infinita bondade, de misericórdia, que
que o Senhor nos faça crescer na graça e no conhecimento do Senhor, servindo sempre a igreja, ao povo do Senhor, fazendo, ó Deus, missões, fazendo a evangelização, louvando, cuidando, ó Deus, das coisas do Senhor na igreja. Nós bendizemos o nome do Senhor. E Deus, que o Senhor guarde as nossas vidas, que o Senhor nos proteja, que o nome do Senhor, através das nossas vidas, seja glorificado, seja exaltado. Abençoe essa escola dominical que já se iniciará. Que o Senhor abençoe cada um dos professores, cada aluno, que possamos também, Deus, assim aprendermos juntos da palavra do Senhor. E meus queridos irmãos, que a bondosa graça do nosso eterno Pai, as consolações ternas do Espírito Santo, a presença do nosso Senhor, Salvador e Redentor, Cristo Jesus, repouse sobre cada um de vocês, sobre a sua família, sobre cada igreja espalhada na face dessa terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.